Livro: O Inimigo Secreto. Autora: Agatha Christie. Capítulo 16. As novas aventuras de Tommy. De uma escuridão marcada por pontadas de dor terrível, Tommy recuperou aos poucos os sentidos. Quando afinal abriu os olhos, a única coisa de que tinha consciência era uma dor torturante nas têmporas. Percebeu vagamente que estava em um ambiente estranho. Onde estaria? O que acontecerá? Pescou os olhos, ainda fraco. Não era o seu quarto no Ritz. E que diabo havia com sua cabeça? Oh, céus! Murmurou ele, tentando se sentar. Tinha acabado de se lembrar. Estava naquela casa sinistra no Sorro. Deixou escapar um gemido e caiu outra vez. Ainda com as pálpebras semicerradas, fez um reconhecimento cauteloso do que podia avistar. Ele está voltando a si, disse uma voz muito perto do ouvido de Tommy. Ele a reconheceu no mesmo instante. Pertencia ao alemão barbado e eficiente. Por isso, decidiu continuar inerte por mais algum tempo. Sentia que não deveria demonstrar tão cedo que já havia recuperado os sentidos. Além do mais, até que a dor na cabeça se tornasse um pouco menos intensa, seria incapaz de pensar e reagir com lucidez. Dolorosamente, procurou reconstituir o que acontecerá. Era evidente que alguém se aproximara em silêncio às suas costas enquanto escutava a porta, derrubando-o com um golpe violento na cabeça. Sabiam agora que era um espião e com certeza iriam liquidá-lo. Estava em uma situação extremamente difícil. Ninguém sabia onde ele estava. Assim sendo, não podia contar com a ajuda de fora e teria que depender apenas de si mesmo. Lá vou eu, pensou Tommy, repetindo a exclamação anterior. Oh, céus! Dessa vez, conseguiu se sentar. O alemão se adiantou e colocou um copo junto aos lábios de Tommy, ordenando: beba. Tommy obedeceu. A força da bebida fê-lo engasgar, mas clareou sua mente de maneira maravilhosa. Descobriu que estava deitado em um sofá na sala onde fora realizada a reunião. O alemão estava de um lado e do outro avistou o porteiro de rosto sinistro que o deixará entrar na casa. Os outros estavam agrupados a uma pequena distância. Tommy constatou que alguém estava faltando. O homem conhecido como número 1 não se encontrava mais ali. Sente-se melhor? Perguntou o alemão, retirando o copo vazio. Sinto-me sim, obrigado, respondeu Tommy, mais bem disposto. É uma sorte que o seu crânio seja tão duro, meu jovem amigo. O bom Conrad bateu com toda a força. Ele indicou o porteiro de rosto sinistro com um aceno de cabeça. O homem sorriu. Tommy virou a cabeça com um tremendo esforço e disse: então você é Conrad? Acho que foi também muita sorte só o fato de meu crânio ser tão duro. Ao vê-lo agora, quase que sinto pena de tê-lo ajudado a evitar o encontro final com o carrasco. O homem grunhiu, enquanto o alemão dizia calmamente: Conrad não correria esse risco. Tem direito a essa opinião, comentou Tommy. Sei que está em moda menosprezar a polícia, mas confesso que continuo a acreditar em sua eficiência. A atitude dele era extremamente despreocupada. Tommy Beresford era um desses jovens ingleses que não se distinguem por qualquer faculdade intelectual especial, mas que dão o melhor de si quando se encontram em uma situação difícil. Esquecem a cautela e a falta de confiança como se tivessem tirado uma luva. Tommy sabia que dependia de seus próprios recursos para escapar, e por trás daquele comportamento despreocupado vasculhava o cérebro furiosamente em busca de uma saída. O alemão voltou a falar com sua frieza característica. Tem alguma coisa a declarar antes de ser executado como espião? Tem uma porção de coisas a dizer, respondeu Tommy, com a mesma civilidade anterior. Nega que estivesse escutando atrás da porta? Não, não nego. E devo realmente pedir desculpas por isso. Mas a conversa estava tão interessante que superou meus escrúpulos. Como conseguiu entrar? Foi o caro Conrad quem me abriu a porta, contou Tommy sorrindo desdenhosamente para o homem. Hesito em sugerir a aposentadoria de um fiel servidor, mas acho que deviam arrumar um cão de guarda melhor. Conrad rosnou, impotente, e falou rispidamente quando o alemão barbado fitou. Ele disse a senha. Como eu poderia saber? É isso mesmo, interveio Tommy. Como ele poderia saber? Não culpe o pobre coitado.
Além do mais, foi a ação precipitada dele que me proporcionou a oportunidade e o prazer de conhecer vocês todos. Ele teve a impressão de que suas palavras causaram alguma inquietação no grupo, mas o vigilante alemão logo controlou a situação com um aceno de mão imperioso. Os mortos não falam, disse ele, calmamente. Ah, mas eu ainda não estou morto. Mas estará muito em breve, meu jovem amigo. Os outros murmuraram seu assentimento. O coração de Tommy bateu mais depressa, mas ele não perdeu a tranquilidade e disse com firmeza: acho que não. Faço muitas objeções a morrer tão jovem. Ele percebeu que todos estavam perplexos, constatando isso pela expressão do alemão que lhe perguntou: pode nos dar uma só razão para que não o matemos agora? Posso dar várias. Até agora já me fez várias perguntas. Permita que lhe faça uma só, para variar. Por que não me mataram antes que eu recuperasse os sentidos? O alemão hesitou e Tommy tratou de tirar proveito da pequena vantagem, porque não tinham a menor ideia do quanto eu sabia, e onde obtivera as informações. Se me matarem agora, jamais saberão. Mas, nesse momento, Boris não conseguiu mais conter suas emoções. Adiantou-se, sacudindo os braços e gritando: seu espião maldito! Vamos executá-lo sumariamente. Matem-no! Matem-no! Houve um troar de aplausos. Está ouvindo? Disse o alemão, sem desviar os olhos de Tommy. O que tem a dizer sobre isso? O que tenho a dizer? Tommy deu de ombros. Eles não passam de uns tolos. Seria melhor que se fizessem algumas perguntas. Como foi que entrei nesta casa? Lembrem-se do que disse o bom Conrad, com a própria senha de vocês, não é mesmo? E como foi que descobri essa senha? Ou será que estão pensando que bati na porta e disse a primeira coisa que me passou pela cabeça? Tommy ficou satisfeito com as palavras finais de seu discurso. Só lamentou que Tupense não estivesse presente para apreciar todo o sabor que havia nelas. Isso é verdade, disse o proletário subitamente. Camaradas, fomos traídos. Houve um murmúrio aterrador. Tommy sorriu para os conspiradores, encorajando-os. Assim é melhor. Como podem esperar ter sucesso em qualquer empreitada se não sabem usar o cérebro? Vai revelar quem nos traiu, o alemão afirmou. Mas pode estar certo de que isso não irá salvá-lo. Tenho certeza de que nos dirá tudo o que sabe. Boris conhece muitas maneiras de obrigar as pessoas a falar. Não diga bobagens. Reagiu Tommy de forma desdenhosa, procurando dominar um frio desagradável na boca do estômago. Não irão me torturar nem me matar. E por que não? Indagou Boris. Porque estariam matando a galinha dos ovos de ouro. Houve uma pausa momentânea. Parecia que a segurança persistente de Tommy estava finalmente prevalecendo. Eles já não estavam mais tão seguros de si como a princípio. O homem de roupas surradas contemplou Tommy em silêncio por algum tempo, com atenção, e disse em seguida: ele está blefando, Boris. Tommy o odiou. Será que o homem conseguirá ler seus pensamentos? Com um esforço visível, o alemão voltou a se concentrar em Tommy e disse de forma ríspida: o que está querendo dizer? O que acha? Contra-atacou Tommy, vasculhando desesperadamente a mente à procura de uma saída. Subitamente, Boris adiantou-se e sacudiu o punho cerrado diante do nariz de Tommy. Fale, seu porco inglês, fale. Não fique tão nervoso, meu bom companheiro, disse Tommy. Calmo. É o problema de vocês, estrangeiros. Não conseguem manter a calma. Eu lhe faço uma pergunta. Dou a impressão de ser um homem que pensa que existe alguma possibilidade, por menor que seja, de vocês me matarem? Ele olhou ao redor com uma expressão confiante, sentindo-se contente por saber que os homens não podiam ouvir as batidas violentas de seu coração, as quais desmentiam inteiramente as palavras que acabará de pronunciar. Não, não parece. Admitiu Boris, visivelmente contrariado. Graças a Deus que ele não sabe ler pensamentos, pensou Tommy, e ao mesmo tempo, procurou aprofundar a vantagem adquirida. E por que estou tão confiante? Porque sei de algo que me deixa em condições de propor uma barganha. Uma barganha? Repetiu o alemão. Isso mesmo, um acordo. Minha vida e liberdade em troca de
Ele fez uma pausa. Em troca de quê? O grupo se inclinou para a frente, ansioso. Seria possível ouvir um alfinete caindo no chão. Tommy falou bem devagar. Os documentos que Danvers trouxe dos Estados Unidos no Lusitânia. O efeito de suas palavras foi realmente elétrico. Todos se adiantaram. Ao mesmo tempo, o alemão acenou para que tornassem a recuar. Ele se inclinou na direção de Tommy com o rosto vermelho de inquietação. E-mail. Quer dizer que está com os documentos? Com uma tranquilidade magnífica, Tommy sacudiu a cabeça. O alemão insistiu. Mas onde estão? Tommy tornou a sacudir a cabeça. Não tenho a menor ideia. Mas... O alemão estava tão aturdido e furioso que não conseguiu dizer mais nada. Tommy olhou ao redor. Percebeu a raiva e a confusão em todos os rostos. Mas sua calma e segurança haviam alcançado um resultado positivo. Ninguém duvidava de que havia algo por trás de suas palavras. Não sei onde estão os documentos, mas creio que posso encontrá-los. Tenho uma teoria. Essa não. Tommy levantou a mão, silenciando os clamores de protesto e repulsa. Chamo de teoria, mas tenho plena certeza dos fatos, que são só do meu conhecimento e de mais ninguém. Seja como for, o que vocês têm a perder? Se eu conseguir encontrar os documentos, vocês me darão a vida e a liberdade em troca. Negócio fechado? E se recusarmos? Perguntou o alemão. Tommy recostou-se no sofá comentando. Faltam menos de 2 semanas para o dia 29. O alemão hesitou por um momento. Depois, fez um sinal para Conrad. Leve-o para o outro quarto. Tommy ficou sentado na cama do quarto miserável ao lado durante 5 minutos. O coração batia violentamente. Arriscara tudo de uma só vez. Como eles iriam decidir? Enquanto pensava, angustiado, não deixava de falar zombeteiramente com Conrad, irritando ao máximo o rude vigia, levando-o à beira do furor homicida. Por fim, a porta foi aberta e o alemão ordenou a Conrad que o levasse de volta. Vamos torcer para que o juiz não tenha posto a touca preta, comentou Tommy de maneira jocosa. Vamos logo, Conrad, leve-me até lá. O prisioneiro espera pela sentença, senhores. O alemão estava outra vez sentado atrás da mesa. Fez um gesto para que Tommy se sentasse à sua frente. Aceitamos sua proposta, sob determinadas condições, disse ele, num tom ríspido. Terá que nos entregar os documentos antes de poder sair daqui em liberdade. Mas que idiotice! Disse Tommy, cordialmente. Como poderei procurar os documentos se me mantiverem preso aqui? O que estava esperando? Preciso estar em liberdade para resolver o problema à minha maneira. O alemão soltou uma risada. Acha mesmo que somos crianças para deixá-lo escapar tão facilmente, com uma história fantasiosa repleta de promessas? Tem razão, disse Tommy, pensativo. Embora fosse infinitamente mais simples para mim, não imaginava que fossem concordar com esse plano. Mas podemos chegar a um meio termo. O que me dizem de pôr o bom Conrad para me acompanhar? Ele é um fiel servidor e sabe usar os punhos muito bem. Preferimos que continue aqui, disse o alemão friamente. Um de nós irá executar suas instruções, de forma meticulosa. Se surgirem complicações, ele voltará a procurá-lo para fazer um relato da situação e pedir novas instruções. Está me deixando de mãos amarradas, queixou-se Tommy. O caso é muito delicado e quem quer que escolham irá certamente meter os pés pelas mãos. E se isso acontecer, onde ficarei? Não creio que nenhum de vocês tenha um mínimo de tato. O alemão deu um murro na mesa. Essas são as nossas condições. Se não quiser aceitar, é a morte. Tommy recostou-se na cadeira com uma expressão resignada. Gosto do seu estilo. É brusco, mas eficiente. Está certo. Mas uma coisa é essencial. Tenho que ver a moça. Que moça? Jane Finn, é claro. O alemão fitou-o com uma expressão curiosa por um longo tempo, antes de dizer, lentamente, como se estivesse escolhendo as palavras. Não sabe que ela não está em condições de lhe dizer coisa alguma? O coração de Tommy bateu um pouco mais depressa. Será que conseguiria se encontrar frente a frente com a moça que estava procurando? Não pedirei que ela me diga nada,
respondeu ele, calmamente. Isto é, não quero que me diga nada em palavras. O porquê então deseja vê-la? Tommy demorou algum tempo para responder, para observar o rosto dela quando lhe fizeram uma pergunta. Novamente, surgiu nos olhos do alemão uma expressão que Tommy não conseguiu entender. Ela não será capaz de responder a sua pergunta. Isso não tem importância. Quero apenas ver o rosto dela quando lhe fizer a pergunta. E acha que isso lhe dirá alguma coisa? O alemão soltou uma risada áspera e sinistra. Mais do que nunca, Tommy sentiu que havia um fator qualquer que não podia compreender. O alemão fitou-o com atenção e disse suavemente: será que no fim das contas, você sabe mesmo tanto quanto pensamos? Tommy sentiu que sua superioridade já não era tão completa quanto um momento antes. Dera um escorregão qualquer, e estava perplexo. O que dissera de errado? Em um súbito impulso, ele disse: é possível que haja coisas que vocês saibam e que eu desconheça. Não tenho a pretensão de estar a par de todos os detalhes do espetáculo de vocês. Mas tenho um trunfo guardado na manga que vocês ignoram. E é com isso que estou contando. Danvers era um sujeito muito esperto. Ele parou de falar abruptamente, como se já tivesse dito coisa demais. O rosto do alemão se desanuviou um pouco e ele murmurou: Danvers, estou entendendo. Depois de uma longa pausa, o alemão acenou para Conrad, ordenando: leve-o lá para cima. Já sabe para onde. Espere um pouco, disse Tommy. E a garota? Talvez seja possível dar um jeito. É imprescindível. Vamos ver o que se pode fazer. Somente uma pessoa pode tomar essa decisão. E quem é? Perguntou Tommy, já sabendo da resposta. O Sr. Brown. Que eu irei vê-lo. Talvez. Vamos, disse Conrad, bruscamente. Tommy levantou-se obediente. Ao passarem pela porta, seu carcereiro fez um gesto para que subisse a escada. Conrad foi logo atrás. No andar de cima, Conrad abriu uma porta e Tommy entrou em um quarto pequeno. Conrad acendeu um bico de gás e depois saiu. Tommy ouviu o barulho da chave sendo passada na fechadura. Começou a examinar sua prisão. Era um quarto menor que o do andar inferior e a atmosfera parecia estranhamente sufocante. Tommy não demorou a compreender que isso acontecia porque não havia nenhuma janela. Deu a volta pelo quarto. As paredes eram incrivelmente sujas, como tudo mais. Havia 4 gravuras inteiramente tortas penduradas nas paredes. Eram cenas de Fausto, Marguerite com sua caixa de joias, a cena da igreja, Cíbel e suas flores, Fausto e Mefistófeles. A última cena fez Tommy recordar-se do Sr. Brown. Trancado naquele quarto fechado, sentia-se isolado do mundo, e o poder sinistro do arquicriminoso parecia mais real. Por mais que pensasse em gritar, ninguém poderia ouvi-lo. Era quase uma tumba. Com um tremendo esforço, Tommy tratou de se controlar. Deitou-se na cama e pôs-se a pensar. A cabeça lhe doía terrivelmente. Além disso, estava começando a sentir fome. O silêncio de sua prisão era deprimente. Aconteça o que acontecer, disse Tommy para si mesmo, procurando se animar. Verei o chefe, o misterioso Sr. Brown. E com um pouco de sorte no meu blefe, poderei ver também a misteriosa Jane Finn. Depois disso, Tommy foi forçado a reconhecer que as perspectivas pareciam as mais sombrias possíveis. Gostou do vídeo? Se sim, deixe seu gostei, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.